é sempre um rito diferente do outro. Bem-vindos, né, àqueles que ainda não conhecem o nosso trabalho. Bom retorno àqueles que já conhecem, que de alguma forma se afinizam, né, com o que a gente faz e com o que a gente oferece a vocês. Mas nós temos, né, como praxe a cada abertura de rito, a gente tecer algum comentário a respeito da nossa filosofia. A nossa filosofia religiosa, a nossa visão esotérica, né, da nossa fé professada. Às vezes eu uso dessa desculpa com muitos dos que já frequentam aqui, dizendo que nem sempre a gente tem assuntos, né, atuais para a gente evidenciar nessa prédica preparatória. Mas alguns ensinamentos, eles precisam ser reforçados a cada encontro. E talvez um dos mais importantes, dado, né, a pedagogia epistemológica que nós utilizamos, ou o conhecimento que a gente tenta disseminar e divulgar, seja que nós praticamos uma Umbanda diferente. E quando eu digo Umbanda diferente, porque não é igual de outros, que vocês talvez já conheçam, mas que é Umbanda. E dentro dessa pragmática, né, nossa de trabalho, nós temos como mote, ou como disciplina, que é transmitir a vocês aquilo que a espiritualidade nos ensina. E dentro desse contexto, nós nos preocupamos em transmitir a vocês, com mais fidedignidade, aquilo que a espiritualidade de fato nos repassa. E nós, no nosso trabalho do dia a dia, nós preconizamos a doutrina do tríplice caminho. Quando a gente fala assim, fica todo mundo assim, por que é a doutrina do tríplice caminho? Se eu fosse falar de uma linguagem rebuscada, eu diria a doutrina do mantra, tantra e yantra. Vocês não iam entender nada. Perdão. Mas é a doutrina que nós utilizamos das nossas capacidades humanas para nos expressar e aprimorar. Então nós, como seres humanos, a gente pensa, a gente sente e a gente age. E para que a gente corrija os equívocos, seja no pensar, no sentir e no agir, a espiritualidade nos convida ao exercício da doutrina do tríplice caminho. Então o que seria a doutrina do tríplice caminho? Seria uma educação. Uma forma de nos preparar para melhor utilizar a nossa capacidade intelectual, emocional e as nossas atitudes físicas. Mas por que isso é importante? Porque na maioria dos nossos erros, eles são acometidos, né, pela nossa forma equivocada de pensar, de sentir, de agir. Porque nós utilizamos quase sempre, na forma de pensar, nos sintonizamos com a ignorância. E o que a espiritualidade nos pede na doutrina dos caminhos? Sabedoria. Da mesma forma, nós utilizamos os nossos sentimentos, as nossas emoções de forma equivocada. O que a espiritualidade nos convida a fazer? Exercitar o amor. Percebem que é o contrário um do outro? Se nos falta sabedoria, quase sempre nós tendemos para a ignorância. Se nos falta amor, quase sempre nós tendemos para os sentimentos negativos que acabam culminando no ódio. E aí, consequentemente, as nossas atitudes são equivocadas. Por quê? Porque a gente erra. Ou então a gente se acomoda na vida. A gente chama isso de inércia. E o que a doutrina do tríplice caminho nos ensina? Precisamos acionar mecanismos para a gente evoluir. Então, ignorância, ódio e apego não combinam com o que ensinam os mentores, para que a gente possa progredir e evoluir, que é sabedoria, amor e ação efetiva. Então a gente pode combater os venenos da humanidade, que eu estou chamando aqui de ignorância, ódio e apego, com sabedoria, amor e ação efetiva. Então, estou mostrando para vocês, com base no que a espiritualidade nos ensinou, os antídotos, né, para os 3 maiores venenos da humanidade. E não tenham dúvida, o que causam guerra, desavenças, desunião, é ignorância e é ódio. E as atitudes que são decorrentes dessa é que leva à objetivação daquilo que já estava errado, mesmo no campo mais sutil, do pensar e do sentir. Então, quando nós buscamos sintonia com a sabedoria, com o amor, as nossas atitudes começam a ser corrigidas. E aí, embora não perceptível de forma imediata, a gente vai minimizando as dores do mundo, começando em nós mesmos. Isso é doutrina do tríplice caminho.
Mas por que doutrina do Tríplice Caminho? Porque são ensinadas pela criança, pelo caboclo e pelo pai velho. Que são os mentores, são os arquétipos. São as figuras predominantes no contato mediúnico de comunicação. A criança representando a infância, o caboclo representando a juventude e o preto velho representando a senilidade e a velhice. É mais uma vez repetindo e reproduzindo o nosso mecanismo evolutivo. Todos nós nascemos, vamos ficar crianças até uma certa idade, depois vamos amadurecer, vamos virar um jovem, e depois do último estágio do jovem nós vamos passar a senilidade, a velhice. Então são as etapas naturais da vida. Então os mentores nos trazem esses ensinamentos para que a gente possa ir incorporando valores. E incorporando valores, a gente vai corrigindo os equívocos do nosso dia a dia. É isso. É isso que a Umbanda quer nos ensinar. É isso que nós convidamos a todos vocês a aprenderem nos seus dia a dia. Para encerrar, o que significa um terreiro para nós? O que significa uma casa de chão, como vocês estão vendo aqui? É um santuário da alma, um santuário do espírito. É um ambulatório para todos nós que somos seres humanos e buscamos, de alguma forma, nos reconfortar com as dicas, com as orientações espirituais. Então, nós temos no espaço que é chamado de terreiro, de chão, o santuário sagrado. E por que sagrado? Porque é um ambiente onde nós aprendemos com a espiritualidade. E qual que é, talvez, o maior de todos os aprendizados? Que o que a gente incorporar aqui, que o que a gente assimilar aqui, que seja levado para o grande terreiro lá fora, que é a vida do dia a dia. É isso que os mentores de nossa casa ensinam. E se vocês forem bons alunos no transcorrer dos encontros, vocês vão sedimentando, vão absorvendo esses conhecimentos. É isso. Me estender mais seria desnecessário. Então o que eu posso fazer agora é convidá-los, que aproveitem o máximo possível enquanto estiverem aqui conosco. Lembrando sempre, que o nosso rito ele é dividido em duas etapas. Uma primeira, onde nós temos a predominância dos representantes dos orixás. Podem ser eles criança, caboclo, pai velho. Hoje, em especial, quem estará comandando a primeira etapa são as crianças. Mais conhecidas aí fora como os meninos de Angola, como os herês, como as ibejadas. E na segunda etapa, se assim eles permitirem, é bom sempre dizer isso, quem vem comandando a segunda etapa do trabalho são os Exus, os tão mal falados Exus. E por que digo os tão mal falados Exus? Porque a gente sabe que fizeram uma comparação dos Exus como se fosse a força demoníaca, e que de fato não é verdade. Aliás, o Cristo tem um ensinamento belo, que ele fala, quem comigo não junta, espalha. E como poderíamos ver o Exu espalhando, sendo que ele vem ao terreiro para nos mostrar aquilo que nós erramos no nosso terra-terra, que são as nossas conquistas imediatas. Todos nós precisamos do dinheirinho para pagar as contas, precisamos. Quem abre esses caminhos são Exu. E às vezes esses caminhos estão fechados. Então os orixás vêm juntamente com eles para abrir os nossos caminhos às coisas positivas, mas ao mesmo tempo fechar o nosso caminho contra toda e qualquer energia negativa. Olha que bacana isso. Isso é encruzilhada da vida e do destino. E é isso que vocês vão presenciar aqui hoje. No mais, saravá fraterno. Para aqueles que não sabem o que significa saravá, saravá que a natureza seja movimentada em nosso benefício. Numa tradução literal, sa é Senhor, Ra é movimento e vai a natureza. Que os senhores movimentem a natureza. Então toda vez que nós falamos saravá com alguém, você está dizendo isso. É que os senhores movimentem a sua natureza. É uma forma carinhosa de a gente desejar boas vibrações. Esotericamente, nós aqui temos o hábito de cumprimentarmos a todos como Ara Nauan. Ara Nauan. Ara de luz, Nauan de bênçãos. Bênçãos de luz. E vamos ao nosso rito.